alunos, vamos agora para a parte 2, tá bom? Da aula sobre hemotransfusão. Então, vamos lembrar o seguinte, toda vez, né, gente, que teve o término daquela hemotransfusão, eu sempre tenho que colar as etiquetas, tá, da bolsa. Então, a bolsa vem com várias etiquetas, tá? Essas etiquetas são adesivo que eu consigo tirar e tá colando no prontuário do meu paciente, tá? E lembrar também de estar preenchendo os livros, tá bom, gente, de hemotransfusão. No caso de reações transfusionais, né? Quando houver suspeita, gente, de reação transfusional, né? Eu devo seguir alguns critérios, eu devo realizar algumas condutas, né? Eu tenho que interromper imediatamente a transfusão, tá bom? Conservar aquele acesso, porque eu posso precisar daquele acesso, né, para correr uma medicação em caso de urgência, tá? Notificar o médico e notificar também quem? O banco de sangue, tá? Daquela reação que ocorreu no meu paciente, tá bom, gente? Verificar os sinais vitais, né? Lembrando, a gente vai verificar 5, 10 e 15 minutos, né? Esses primeiros 15 minutos é importante estar do lado do meu paciente, tá? Sempre lá observar o paciente, tá? Vou examinar todas as etiquetas em caso de transfusão, né? Vou observar, vou tentar achar o erro, né? Por isso que é importante sempre, quando eu falo de hemotransfusão, pedir o que é outra pessoa para estar conferindo junto comigo essa compatibilidade, tá? E também em casos de procedimentos, né, de reações transfusionais, aquele sangue que restou naquela bolsa, né, a maioria das vezes as reações ela ocorre ainda antes de ocorrer o término da bolsa, eu tenho que enviar aquela bolsa de sangue novamente para o meu hemominas, né? O meu local onde foi adquirido aquele hemocomponente, tá bom, gente? Para quê? Para eles realizarem também um estudo daquele sangue, tá? Para ver se o erro foi um erro de compatibilidade, se o erro eles passaram também a tipagem foi errada, né? Para estar solucionando. Então eu envio também a bolsa, eu envio a amostra daquele sangue, tá? Novamente para a agência transfusional, tá bom, gente? A primeira reação que eu tenho, hemolíticas imunes. O que é isso, gente? Reações transfusionais agudas, ou seja, aguda, algo rápido. Quando eu falo que eu tenho uma reação hemolítica imune, o que é isso? É quando eu faço a transfusão sanguínea no meu paciente, porém ocorre o quê? Erro na identificação da amostra colhida, né? Erro na identificação da bolsa, erro na identificação do meu paciente, tá? Então, essas reações transfusionais, eu tenho o quê? Um erro de compatibilidade. Eu fui lá, tinha 3 Marias na clínica e o sangue era para Maria José Siqueira. Eu transfundi na Maria José da Silva, né? Então, teve um erro de compatibilidade, tá, gente? Quando eu falo hemolíticas imunes, é isso, tá bom? Ou se não, eu tinha 3 hemotransfusões para fazer, aí eu coletei as minhas amostras, inseri no meu frasco de tampa roxa, porém na hora de identificar, eu mudei, troquei os nomes, né? Então é algo que a gente tem que ter, gente, uma atenção enorme, tá bom? Sintomas, né? Sinais e sintomas que esse paciente vai apresentar, gente. Febre, mal-estar, dispneia, tá? Ele vai apresentar falta de ar, náuseas, cefaleia, hipotensão, tá? E perda da consciência. Ele tem uma redução da consciência, gente. Houve um erro de compatibilidade. Eu coloquei o sangue, realizei essa transfusão com sangue que não era compatível com o meu paciente, tá? Febris não hemolítica pode ocorrer logo após, tá bom, gente, da transfusão ou até 4 horas após o término, né? Quando essas febris não hemolíticas, eu vou ter o quê? A presença de anticorpos citotóxicos, né? Esse paciente vai apresentar o quê? Tremores, cefaleia, náusea, vômito, febre, calafrio, alterações respiratórias, como pode ter ataque apneia ou a dispneia, tá? Pode ter também alergias e anafilaxias, tá, gente? É algo mais raro, mas pode ocorrer. Ela pode ocorrer após o início da transfusão ou até 2 horas após aquele término, tá? Ela tem o que, gente? Ela
consegue fazer, o organismo consegue detectar anticorpos, o quê? Desconhecidos. E esse paciente entra numa reação que é alérgica, né? Uma ação anafilática grave. Ela pode ocorrer desde o início ou até 2 horas após o término. Então, é bom observar que o que? As reações transfusionais, elas podem ocorrer após o término, né, daquela bolsa. Ela não necessariamente ocorre no período que o paciente está sendo hemotransfundido, tá? Quando eu falo de alergia, anafilaxia, eu vou lembrar que esse paciente vai ter o que, gente? Urticária, eritema, tá bom? Tosse, cefaleia, hipertensão, a pressão dele vai o que? Aumentar, edema de glote, né, gente? É algo característico quando pensamos num processo alérgico, né? E até mesmo um quadro de anafilaxia, tá? Então, quando eu pensar em reações alérgicas, eu lembro reações alérgicas, urticária, edema, tosse. Por que a tosse? Ele tá tendo um edema em glote, tá, gente? Até ocasionar essa anafilaxia nesse paciente, ok? Pode apresentar uma hipervolemia, né? Quando recebe as infusões em um grande volume de sangue, porém eu faço essa infusão o quê? Muito rápida, né? Por exemplo, paciente que tem uma insuficiência cardíaca, o coração dele é uma bomba, porém esse coração dele ele não tem a força de contração, tá? Ele não tem o que? A mesma eficácia, tá, gente? Então, o sangue tá entrando, mas ele não tá conseguindo manter aquele bombeamento tão eficaz. Pacientes com insuficiência renal que tem aquela filtração, né, glomerular o que? Mais lenta. Então, nesses casos, pode ocorrer o que, gente? Essa hipervolemia, tá? Sintomas: hipertensão, dispneia, o que? Cianose, principalmente em extremidades, em lábio, né? Dor precordial, tá, gente? Esse paciente tem uma dor precordial, ele tem a sensação de sufocamento, ele não tá conseguindo, né, bombear, ele não tá conseguindo trabalhar com aquele volume que tá sendo inserido em mim, tá bom? Até mesmo edema pulmonar esse paciente pode apresentar, tá, gente? Então, tem que tomar um cuidado nessa questão de volume. Pacientes que têm insuficiência cardíaca, pacientes que têm uma insuficiência renal, são o quê? Pacientes que temos que ter uma atenção maior, né? Temos que ficar observando esses sinais, esses sintomas desse paciente, principalmente de sobrecarga, tá? Contaminação bacteriana, tá, gente? É uma reação que pode ocorrer, mas é uma reação mais rara, tá? De acontecer, tá? Bactérias resistentes, o que, gente? As temperaturas negativas, né? Da minha refrigeração. A gravidade vai depender do micro-organismo que foi contaminado, aquela bolsa, tá, gente? Isso é raro acontecer? Sim, tá? Porém, pode ocorrer, tá bom, gente? Sinais e sintomas: febre, vômito, hipotensão, dor abdominal e o choque séptico, tá? Temos também, gente, as reações hemolíticas tardias, tá? Essas reações hemolíticas tardias, gente, ela pode aparecer de 3 até 7 dias após aquela transfusão, né? Pode ocorrer, né? Ocorre em quê? Em receptores sensibilizados, ocasionando uma hemólise lenta, né? O que é hemólise, gente? É a quebra, é a destruição de quem? Dos meus glóbulos vermelhos, né? Então, esse paciente pode apresentar essa hemólise, porém ela é lenta, né? Esse paciente apresenta febre, anemia. Por que ele apresenta anemia? Os glóbulos vermelhos, gente, eles foram destruídos, tá? E icterícia também. O que é icterícia? Coloração amarela, né, gente? Principalmente o que? Em mucosa, né? Principalmente nas mucosas, esse paciente vai apresentar essa icterícia, tá? Em face também costuma ser muito evidente, tá bom, gente? Doenças infecciosas pode ser adquirida? Sim, tá, gente? É algo extremamente raro, tá? Porque esse sangue, ele passa por vários testes, né? Já foi citado aqui na aula de hoje. Porém, pode ocorrer? Pode ocorrer, tá bom? Então, tem um risco maior para quê? Hepatite B, hepatite C, malária e outras doenças, HIV, tá? Tem esse risco? Sim, porém é um risco que muito pequeno, tá, gente?
É um risco presente em toda transfusão, porque eu tô pegando um hemocomponente, tá? Porém, um risco reduzido, tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. É um tema extremamente importante, tá bom? O que vocês precisarem, eu estou à disposição de vocês, tá? Qualquer dúvida, só me comunicar. Abraços.